Bom dia a todos e bem-vindos à videoconferência da Light Tecnologia para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre de 2022. O meu nome é Fabiana Lauan, eu sou gerente de relações com investidores da companhia. Informo que esse evento está sendo gravado e traduzido simultaneamente. Todos os participantes estão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos uma sessão de perguntas e respostas. Vocês podem enviar perguntas através do chat disponível na tela da videoconferência. Eventuais declarações relativas a perspectivas de negócios e projeções se referem a crenças e premissas da companhia, que estão sujeitas a incertezas e que, portanto, podem ou não ocorrer. Estamos aqui hoje com Silvio Stagni, CEO da companhia, e o Gustavo Antunes, CFO e DRI. Passo agora a palavra para o Silvio, que vai apresentar os destaques do trimestre. Obrigado, Fabi. Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer a presença de vocês. Na segunda-feira, nós apresentamos os nossos resultados ao mercado e hoje nós vamos colocar um pouco mais de detalhes naqueles números que nós enviamos. Na próxima página, a nossa agenda hoje aqui, nós vamos começar falando sobre alguns destaques qualitativos que ocorreram nesse trimestre, e eu vou cobrir essa parte. Em seguida, eu vou pedir para o Gustavo entrar em mais detalhes dos nossos resultados financeiros. E, por último, a gente abre a sessão para perguntas e respostas. Então, vamos começar com um panorama do trimestre. Primeiro, eu queria falar um pouquinho sobre esse terceiro trimestre para o mercado de eletrônicos. As nossas bases de comparação, em geral, acontecem com relação ao ano anterior. E para o mercado de eletrônicos, compararmos 22 com 21 é uma comparação bastante dura. Os anos de 2020 e 2021 foram anos, durante a Covid, foram anos em que a demanda por eletrônicos foi bastante alta. A gente comentou aqui em outras oportunidades, foi um momento em que as pessoas buscaram eletrônicos para trabalhar melhor em casa, eletrônicos para se divertir melhor em casa. Então, nós tivemos 2 anos de demanda bastante alta. Então, só para dar um pouco de cor a essa figura, se nós pegarmos os números da GfK, que mede o sell-out do mercado, no terceiro trimestre, notebook teve uma queda de 19%, tablet uma queda de 8%, smartphones uma queda de 5%. Então, foi um trimestre onde a demanda por eletrônicos foi menor do que no ano passado. Um outro ponto que impacta também os resultados é o custo financeiro bem maior do que a gente teve nos últimos anos, e aqui o Gustavo vai cobrir um pouco melhor quando ele for para os resultados financeiros. Mas nós temos orgulho de dizer que a nossa multiplicidade de canais, de produtos, de soluções, continua trazendo resiliência para os nossos resultados. Então, apesar de resultados abaixo de 2021, mais uma vez, a gente traz um lucro líquido positivo. Todos os nossos releases, desde o nosso IPO, todos foram com lucratividade. A gente preza bastante isso aqui dentro da empresa. Como sempre, a gente apresenta a empresa nos 3 pilares, o varejo digital, o varejo físico e a distribuição. No varejo digital, a gente termina o trimestre com 37 lojas, nas diversas bandeiras, a nossa bandeira própria, a Mobcom, mas também com as lojas autorizadas de Apple, Google, HyperX e Xiaomi, e com o iPhone para sempre, que faz parte do canal de varejo digital. No varejo físico, nós terminamos com 136 lojas, sendo 135 delas Samsung, e a gente abre a primeira loja Trocafy, a nossa loja de recondicionados. E na distribuição, a gente fecha o trimestre mantendo o nosso nível de clientes de mais de 3 mil clientes. Apesar de um trimestre duro, foi um trimestre em que diversas iniciativas de crescimento que a gente vem conversando com vocês tiveram bastante progresso, e a gente vai ressaltar 3 delas: o nosso crescimento em B2B, o nosso crescimento em Sold, o nosso crescimento no mercado de recondicionados. E também foi um trimestre que a gente lança novos drivers de crescimento que a gente vai comentar aqui. Um é a expansão internacional e a outra é a introdução de novos produtos. Na próxima página, a gente começa a falar sobre cada um desses 3 pilares. E eu quero começar falando sobre a nossa participação de mercado. Aqui, fortemente baseado na distribuição,
pegamos 3 categorias de produto que a gente teve um trimestre muito forte. Então, notebook, olhando em quantidade, o trimestre cai 11%, a Allied cresce 21%, alcançando um market share de 13 pontos percentuais. 13% do mercado brasileiro no terceiro trimestre foi suprido pela Allied. Em videogames, o mercado cresce 7% no Brasil nesse trimestre, nós crescemos 36%, e hoje temos 1/3 do mercado de videogames do Brasil, 34% do mercado nosso. E a terceira categoria que a gente colocou aqui, impressoras no trimestre tem uma queda de 8% em quantidade, enquanto nós crescemos 28%, levando o nosso market share para 8% do mercado brasileiro. Então, apesar de um trimestre duro, nessas 3 categorias, nós passamos o que o mercado apresentou e a gente cresce o nosso market share, que é importante para o nosso mercado de distribuição. O outro ponto de distribuição que eu queria falar na próxima página é sobre o nosso mercado de B2B. Então, quando nós dizemos distribuição B2B, nós estamos falando quando nós vendemos para empresas onde elas serão as usuárias desses produtos, né? Nós somos muito grandes como um distribuidor B2B2C, a gente vende para 3 mil varejos, 3 mil clientes, que esses clientes vendem para consumidores. Mas aqui nós estamos falando especificamente da distribuição B2B, onde a gente vende para a empresa, para elas consumirem. A gente vem investindo bastante nesse segmento, é um segmento com um potencial bastante grande, e a gente vem investindo fortemente em 3 pilares, no pilar de educação, no pilar de IT e no pilar de governo. E vocês podem olhar no gráfico que está na tela, o nosso crescimento. Nós temos, se compararmos entre 20, 21 e 22, nós temos um crescimento médio de 79% ao ano, quase dobrando a cada ano. E esse é um mercado que tem um potencial no Brasil de 10 bilhões de reais. Então, a gente tem muito para crescer, tem muitas categorias novas que nós vamos somar aqui nesse segmento. É um driver de crescimento importante, já representa 7% das vendas de distribuição. E ainda em distribuição, na próxima página a gente fala sobre a nossa expansão internacional. Abrimos a Allied Miami no terceiro trimestre, e a Allied Miami tem 2 funções. A primeira função, nós começamos com ela a ser distribuidor para outros países da América Latina, além do Brasil. No Brasil, o mercado de eletrônicos, os grandes produtos, celular, televisão, computadores, são fabricados no Brasil, e um produto importado não tem competitividade. Mas diversos outros países da América Latina são supridos por Miami. Então, a gente abre a Allied Miami, o que nos abre esse mercado, essa é a primeira função, e a segunda função nos possibilita trazer para o Brasil produtos que não estão hoje aqui. Então, nós temos a possibilidade de ter novos produtos diferentes dos que nós já temos hoje, vindos da Allied Miami. Colocamos alguns números aqui para dar uma noção de tamanho. E essas são estimativas internas, é difícil levantar esses números, mas as nossas estimativas são que, anualmente, 93 milhões de smartphones são embarcados de Miami para a América Latina, sem contar Brasil, o que representa, se nós somarmos os outros eletrônicos, significa um mercado de 2,5 bilhões de dólares. Esse é o mercado potencial da América Latina, novamente, sem contar Brasil. Então, um driver importante para o nosso crescimento futuro. Vou entrar um pouquinho no varejo físico na próxima página. E no varejo físico, a gente vem contando para vocês que, ao longo desse ano, nós fizemos uma depuração dos pontos de venda. Basicamente, nós fechamos a área de store-in-store que nós tínhamos. Então, o varejo físico era fortemente concentrado em lojas Samsung e o que nós chamamos de store-in-store, que são lojas dentro de outros varejistas. Tínhamos a Marabras, tínhamos o Torra, tínhamos o Giga. E o que nós vimos, e explicamos para vocês isso no trimestre passado, é que esses pontos de venda, após
a pandemia não estavam trazendo o fluxo e a lucratividade desejada, então nós fechamos esses pontos de venda. Os resultados são bastante positivos. Em primeiro lugar, se nós pegarmos o mercado de lojas físicas, de celulares nesse trimestre, o mercado cai 5%. Nós crescemos, aqui nas nossas lojas, 12% em relação ao ano passado. Então, mostra que a nossa performance com as lojas que nós mantivemos é melhor do que a performance que nós tínhamos. E, além disso, se nós compararmos a receita por ponto de venda e o ticket médio, nossa receita por ponto de venda cresce 79% em relação ao ano passado e nosso ticket médio é 60% acima do mercado. Então, a nossa depuração mostra resultados. A gente tem uma performance melhor e tem um volume de vendas mais saudável. Vamos falar um pouquinho ainda do varejo físico. Uma área importante para o crescimento da Allied é o segmento de games. Nós temos um portfólio de produtos bastante amplo em games. Nós temos HyperX, temos Logitech, temos o Xbox, temos cadeiras games, temos acessórios Microsoft. E nesse trimestre ocorreu a BGS. A BGS é o maior evento de games da América Latina. E nós, com a nossa expertise de lojas físicas e com o nosso conhecimento de HyperX e Logitech, montamos uma loja para cada uma dessas marcas. Então, nos posicionamos no mercado de games mais fortemente. Só nesse evento, essas duas lojas representaram mais de R$1 milhão de vendas. Vamos mudar um pouquinho para o varejo digital, na próxima página. O varejo digital, e aqui outra vez a gente está usando o GfK como medidor, no trimestre o mercado online cai 7%. Nós crescemos 11%. Então a gente performa melhor do que o mercado. Então bastante importante e mostra que, como a gente falou em outras oportunidades, o nosso espaço para crescimento no mercado online ainda é bastante grande. E eu queria destacar um ponto desse mercado online na próxima página, que é o programa iPhone para Sempre. Então, só relembrando, esse é um programa que nós lançamos em setembro de 2020, juntamente com Apple e Itaú, onde, através do aplicativo do Itaú, o consumidor consegue comprar um iPhone em 21 parcelas muito pequenas, e uma 22ª parcela, que representa 30% do valor do produto, mas nesse momento o consumidor tem a opção de não pagar a parcela, nos devolver o iPhone usado e receber um iPhone novo e recomeçar as 21 parcelas. Esse programa se tornou um dos principais canais de vendas de iPhone no Brasil. E no ano passado, em setembro do ano passado, nós lançamos o primeiro iPhone Day, que são 24 horas de promoção, que teve um sucesso bastante grande, e agora, no terceiro trimestre, em setembro, nós repetimos o iPhone Day, nossa segunda edição do iPhone Day. Para mostrar a pujança desse programa, este ano, as vendas do iPhone Day foram 40% superiores à do ano passado. Então, mostra que esse programa ainda é forte e vai continuar forte pelo tempo à frente. Só relembrando, o iPhone Day, em maio deste ano, completou 21 meses. É o primeiro ciclo de 21 meses, então nós começamos a receber os iPhones usados dos consumidores que resolveram trocar, o que fez com que a gente lançasse a Trocafy, que é o nosso site de venda de produtos recondicionados. Mais um ponto no mercado digital, na próxima página, uma parceria importante que nós estabelecemos nesse terceiro trimestre. Agora nós vendemos wearables, especificamente relógios e fones de ouvido, através da Track & Field. É o público consumidor perfeito para esse tipo de produtos. Então, hoje você consegue comprar dentro do site da Track & Field ou nas lojas da Track & Field os portfólios de Apple e Samsung, especificamente nessas duas categorias de relógios e de fones de ouvido. É uma parceria importante, é uma parceria que mostra a nossa capacidade de trazer novidade para esse mercado. Queria falar um pouquinho de Soldi. Desculpa, antes de Soldi,
Mais um ponto com relação à distribuição. Um dos drivers de crescimento da distribuição é nós trazermos produtos novos para o mercado. E nesse trimestre nós trouxemos 2 novos produtos. Trouxemos tablet da marca Cross. Esse tablet é um tablet de preço acessível, que nós estamos usando tanto nas vendas governamentais, corporativas, mas também para o consumidor final. Hoje a Allied é o único distribuidor desse produto no Brasil. E trouxemos também uma nova marca de celulares, a Blue, uma empresa americana que já esteve no Brasil no passado, e nós trouxemos de volta, estamos lançando neste mês de setembro, com um custo-benefício bastante atraente, mais uma opção para o consumidor brasileiro, e neste momento a Allied é o único distribuidor desse produto também no mercado. Vamos falar um pouquinho da Soudi. Então, relembrando, a Soudi é o nosso braço de financiamento ao consumidor. Nós usamos uma tecnologia embarcada nos telefones Samsung, onde, ao darmos financiamento para o consumidor e usarmos essa tecnologia, nós temos acesso a esse consumidor através da tela do celular dele e temos a possibilidade de, em última instância, por falta de pagamento, bloquear o telefone do consumidor. Isso se traduz num potencial de financiamento de mais consumidores a um custo menor para os consumidores. Quando nós lançamos o Soudi, lançamos para as nossas lojas, nas nossas lojas Samsung, com o objetivo de aumentar o volume de vendas para aqueles consumidores que não tinham crédito para comprar o telefone que queriam. A novidade do trimestre, a Soudi está virando uma sociedade de crédito direto. Então, é uma etapa acima da solução que nós temos hoje, visando basicamente 2 objetivos. Em primeiro lugar, trazer novos produtos. Virando uma sociedade de crédito direto, a gente consegue trazer cartão de crédito bandeirado, outras soluções de crédito de seguros, mas, além disso, a redução do nosso custo de funding. Hoje a gente usa um banco parceiro para fazer o funding, nos tornando uma SCD. Nós temos nosso próprio funding e isso significará uma redução de custo desse programa. Na página seguinte, como referência, a gente traz alguns números de Soudi. Já são 45 milhões em carteira, de reais em carteira, 75 mil cartões ativos. O nosso objetivo é alcançar de 8% a 10% das vendas das lojas Samsung, já estamos praticamente em 8% do volume de vendas através de Soudi. E um ponto importante, hoje o Soudi não é um instrumento de financiamento só das lojas Samsung, das nossas lojas Samsung, mas de lojas Samsung de outros parceiros, e também de lojas de operadoras de alguns parceiros das operadoras atuais. Alguns números para mostrar a boa performance: nós temos 10% de NPL, 60%, e temos um EFIC 150 a 180 de 4,6%. Acreditamos que esses números são bons comparados ao mercado, e isso é fruto dessa tecnologia embarcada nos produtos que nós usamos nesse financiamento. Um resumo na próxima página, os nossos números de top line. Então, como eu mencionei no começo, esse ano é um ano que tem sido menor do que o ano passado, principalmente pela distribuição. Isso se deve ao mercado, principalmente, que tem sido menor do que o ano de 21 para eletrônicos. Mas os nossos 2 outros pilares, tanto o varejo digital quanto o varejo físico, apresentam bons resultados. O varejo digital cresce com relação ao ano passado, e se compararmos ao pré-pandemia, nós hoje somos mais de 3 vezes o que a gente era em 2019. E o varejo físico, mesmo com a redução de lojas, com a depuração dos pontos de venda, esse ano nós já estamos acima do ano passado e temos aí um período pela frente que deve ser bastante importante, com Black Friday, Natal, que deve impactar bastante o varejo físico positivamente. Para resumir, próxima página, os números dos últimos 12 meses terminados em 30 de setembro, uma receita de 6,6 bilhões de reais, com uma EBITDA de 339 milhões e um lucro líquido de 125 milhões. São 136 pontos de vendas físicos.
A gente vem mantendo e melhorando a qualidade de atendimento desses pontos físicos. Agora, o nosso NPS em setembro de 22 terminou em 85%, 37 lojas online. E o nosso market share cresceu significativamente nessas categorias. Temos 13% no mercado de notebooks no Brasil, 12% no mercado de tablets, 34% no mercado de videogames. Esses são os números que eu gostaria de apresentar para vocês, e eu vou convidar o Gustavo para detalhar um pouco mais os nossos resultados financeiros. Vamos lá, Gus. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Então, muito do que o Silvio falou se traduz nos nossos números. Acredito que a palavra desse trimestre para o que a Allied apresentou foi resiliência. Então, não só a Allied, como boa parte do varejo, viveu um terceiro trimestre do mercado difícil, particularmente nas categorias de eletrônicos, em que a gente está inserido, foi, em boa parte das categorias, foi um período de redução do mercado. E comparado com isso, quando a gente olha para o ano anterior, imediatamente anterior, a gente está comparando com um período de bastante prosperidade para a nossa empresa e para a indústria que a gente está inserido. Então, por um lado, quando a gente compara com o ano passado, é uma comparação bastante dura. Por outro lado, mesmo num cenário difícil do terceiro trimestre, a gente entrega um resultado de lucro para a companhia, com crescimento em categorias importantes e dando sequência na nossa estratégia de levar o universo digital ao alcance de todos. Em resumo, a gente entrega no terceiro trimestre venda pouco superior a 1 bilhão e 100 milhões de reais. O nosso EBITDA ajustado está na ordem de 64 milhões de reais e o nosso lucro líquido 10 milhões de reais. Quando a gente olha para os 9 meses do ano, a figura que a gente vai olhar nas outras páginas também, a gente, grosso modo, tem um ano mais difícil do que 2021, que foi, novamente, um ano muito atípico em que a gente conseguiu se beneficiar disso. Vamos lembrar que houve uma série de problemas nas cadeias globais de abastecimento. Então, quem tinha produto conseguiu ter condição privilegiada de vendas, e nós fomos parte disso, e com uma demanda bastante aquecida com as pessoas, as empresas e as escolas, com restrições de mobilidade e trabalhando a partir de casa. Em 2022, com o mundo já sem restrições, com a cadeia de suprimentos estabelecida, a gente vem entregando um ano de 2022 com vendas superiores ao período pré-pandemia, superiores a 2020, com o EBITDA também em níveis superiores a esse, exceção que eu faço 2021, como eu falei, e assim como todas as empresas do mercado, o fato da gente estar com o custo do dinheiro mais caro nas nossas dívidas fez com que a gente sofresse um pouco na despesa financeira. Por isso, o nível de lucro líquido nosso é um pouco abaixo do que a gente apresentou no curto prazo. Vou pedir para a gente ir para a próxima página, que a gente começa a detalhar as nossas unidades de negócio. Nessa página, a gente vai falar aqui sobre a distribuição. Então, na distribuição é onde a gente sofreu mais, onde se reflete. Lembrando que a distribuição é mais ou menos 75% das nossas vendas. Então, a gente aqui sente um pouco mais todas essas premissas que eu falei no período anterior. A nossa venda cai próximo a 27%. Por outro lado, a gente segue com o nível de margem bruta ainda um pouco na parte mais baixa do histórico nosso e do que a gente julga ser mais razoável, mas a gente entrega 9,5%. A gente sempre conta aqui para os investidores e nas nossas interações que a margem bruta normalizada da distribuição flutua próximo a 10%. Em períodos cíclicos, que o cíclico está positivo um pouco mais do que isso, em períodos que o cíclico está mais negativo, um pouco menos do que isso. Então, quando a gente compara com o ano passado, particularmente na distribuição, a gente tem dois efeitos. Um efeito da venda um pouco mais baixa e um efeito da margem, que em 2021, se vocês podem olhar no terceiro trimestre, foi 11,3%. 11,3% é algo que é, num período de ciclo, absolutamente favorável para a gente. Então, tem esses dois efeitos quando a gente faz o comparativo 2022 contra 2021.
Ainda assim, no acumulado do ano, a gente sente um pouco do mercado caindo, mas a nossa venda cai próximo a 12% e a gente entrega um lucro bruto superior a 2020, superior a 2019 também. Do lado direito da página, eu gostaria de salientar aqui a parte de baixo, em que o esforço que a gente vem fazendo, a Light surgiu como uma distribuidora de telefones celulares, a gente vem se diversificando, o nosso mix tende a sempre ser parecido com o tamanho das categorias no mercado brasileiro. Então, o mercado de telefones celulares é substancialmente maior do que o mercado de televisões, de notebooks, de videogames, mas parte do nosso esforço aqui é de ter um portfólio completo com categorias diferentes, com marcas diferentes. Então, a linha da barra, a linha do gráfico do lado direito, na parte inferior, mostra quanto das vendas da distribuição é composta por telefones celulares e tablets. Eu acho que a principal mensagem é que a gente tem conseguido fazer com que na distribuição isso fique próximo a meio. Metade telefones celulares e tablets, metade outras categorias. Particularmente no terceiro trimestre, isso foi 48%. Vou pedir para a gente ir para a próxima página, que a gente fala um pouquinho do varejo. Então, no terceiro trimestre, o varejo nosso, seja ele físico ou digital, cresce 4% quase, um pouquinho abaixo disso, contra 2021 e cai 8% contra o mesmo trimestre de 2020. Em compensação, a gente no acumulado do ano cresce nos comparativos com ambos os anos. Vou para o lado direito da página primeiro, falar sobre o varejo digital. O varejo digital, a gente vem fazendo ao longo desse período a expansão da nossa capilaridade em várias lojas e com categorias diferentes. Se por um lado, eu mencionei que na distribuição o mix de categoria nossa é mais ou menos meio a meio entre telefones celulares e outros produtos. Aqui ainda o mix de telefones celulares e tablets é bastante representativo. A gente está nesse esforço de fazer a diversificação, parte do nosso crescimento vem disso também. Gostaria de salientar aqui, é um tema um pouquinho técnico, mas que vale a pena a gente refletir, que existe uma disputa entre a carga tributária da venda no e-commerce em 2022. Então, todos os varejistas estão envolvidos nessa disputa, porém, essa disputa impacta as empresas de forma diferente. Nós aqui da Light temos tomado a premissa bastante conservadora de precificar os nossos produtos como se a carga tributária em disputa fosse a maior possível. Então, a gente acredita que a gente poderia estar mais agressivo a depender da premissa que a gente tomasse, mas a gente está protegendo de um risco para a companhia, de eventualmente essa disputa que está sendo jogada no STF ser contrária ao que o contribuinte está pedindo. Então, acho que a principal mensagem aqui é que o nosso varejo digital vem crescendo contra 2021, mesmo com a Light estando com uma postura conservadora, e a gente acredita que em 2023, na medida em que todo mundo, que essa incerteza pare e que todo mundo jogue a mesma regra do jogo, vamos falar assim, a gente acredita estar bem posicionado. Então, é com bastante satisfação que a gente entrega mais de 200 milhões de reais de venda no terceiro trimestre de 2022 no varejo digital e quase 600 milhões de reais no acumulado do ano, chegando agora para o período de sazonalidade nosso, de Black Friday, de Natal, Dia das Crianças, que é onde a nossa indústria tem uma sazonalidade importante. No varejo físico, eu vou replicar aqui as palavras do Silvio, a gente naturalmente foi onde a gente mais sofreu no período de pandemia, e a gente sai no primeiro ano nosso aqui fazendo uma depuração das nossas lojas. O resultado disso que a gente vê no nosso relatório de administração, a gente mostra isso, que a venda por loja, após o exercício que a gente fez, cresceu substancialmente, o que significa que a gente vai entrar no ano que vem, vai entrar no quarto trimestre desse ano com um parque de pontos de venda do varejo físico muito mais produtivo do que a gente tinha, e acho que isso é um pouco do que a Light de testar modelos de negócio, depurar isso e seguir em frente com um recorte do que seja mais produtivo e que traga maior rentabilidade
para a companhia, para os acionistas e para os nossos parceiros de negócio. Vou voltar um pouquinho para o lado esquerdo, na parte inferior do gráfico. A gente fala sempre aqui com um jeito simples de entender a nossa companhia, é que mais ou menos a gente vende 3/4 da nossa venda na distribuição, que tem uma margem aproximada de 10%, 1/4 no varejo, que tem uma margem aproximada de 30%. Então, vocês podem notar que esse é um trimestre em que a gente grosso modo, segue entregando o que a gente historicamente fez. Então, no sentido das margens, principalmente, é um trimestre em que parece em linha com o que a gente vem falando para o mercado, que a gente vem tentando educar quem quer aprender sobre a nossa empresa, como que deveria ser o futuro. E a gente está trabalhando para que a parte varejista tenha ainda mais participação no total das nossas vendas. Vou pedir para a gente ir para a próxima página, por gentileza. Então, a gente falou bastante aqui das unidades de negócio. Quando a gente olha os números consolidados da companhia, a gente tem um lucro bruto da ordem de 174 milhões de reais, frente a 214 do ano passado. A nossa margem bruta, seja no trimestre desse ano, no ano passado, nos 9 meses acumulados, fica próximo a 15%. E aí eu vou falar um pouquinho das despesas. Se a gente somar as despesas nossas aqui do trimestre, a gente tem... eu não soma a depreciação nesse ponto, a gente soma somente as despesas. A gente tem aproximadamente 116 milhões de despesa no terceiro trimestre de 2021 e a gente tem 108 milhões de despesa, 127 milhões de despesa no terceiro trimestre de 2021, 129 milhões de despesa no terceiro trimestre de 2022. Então, a gente anda flat aqui, lado a lado, com o mesmo período do ano passado. Porém, o que aconteceu nesse terceiro trimestre foram 2 movimentos dentro desse grupo de despesa. O primeiro são que as despesas com comissões da venda do nosso online ficaram mais altas, e o resto das despesas, a gente fez um esforço, e a gente está no meio desse esforço ainda, de renegociação de contratos, de otimização de despesas. Então, se a gente fizer um exercício de separar a despesa que a Allied incorre em comissionamento nas vendas do online, que essa é uma despesa que é quase que um custo, na medida em que é uma despesa obrigatória para a nossa venda, se pegar todo o resto do que a gente incorre, a redução é na ordem de 7%. Então, a gente está no meio desse esforço. Parte do que a gente vem também, num cenário de mercado mais difícil, a gente vem trabalhando para tornar uma empresa mais produtiva, uma empresa com alavancagem operacional. Então, parte do que a gente tem sob controle é isso. Eu gostaria de salientar este ponto. Os outros pontos, então, para a gente também partir para a última página, que a gente entrega um EBITDA ajustado próximo a 64 milhões de reais, pouco superior a 5,5%, um lucro líquido de 10 milhões de reais, próximo a 1%. Vou pedir para a gente ir para a próxima página. Então, na próxima página, aqui quando a gente fala do endividamento, eu gostaria de salientar o seguinte: embora a gente encerrou a última observação do ano passado, é uma observação difícil de ser comparável também, na medida que a gente encerrou com um caixa bastante alto. Então, quando a gente compara o fim do ano contra esse período agora, que a gente era caixa líquido, acho que é um período atípico. A gente explicou nas últimas reuniões o motivo disso. Então, a gente acabou conseguindo prazos mais longos e antecipação de recebimentos, que foi uma observação atípica. De todo modo, a gente encerra o terceiro trimestre de 2022 com uma alavancagem na ordem de 1,6 vezes. Ainda é um nível de endividamento confortável para a gente. Os nossos covenants são de 2,5 vezes EBITDA. Então, o que a gente aumentou, por outro lado, com o segundo trimestre de 2022, a gente tem parte do nosso estoque preparado para um período de sazonalidade. Então, isso acabou consumindo parte do nosso caixa, que reflete aqui no nível de endividamento um pouco maior do que o segundo trimestre. Ainda assim, vejam que com um mercado mais difícil, com um comparativo com o ano passado muito duro,
na medida em que foi muito próspero para a gente. O terceiro trimestre desse ano, para a Allied, é um trimestre de resiliência, em que a gente entrega lucro para o acionista, a gente entrega ainda um nível de alavancagem em que dá para a gente conviver de forma confortável. Então, muito da força que a Allied tem é essa capacidade de reagir rapidamente. Em momentos de expansão, a gente ser mais agressivo, em momentos de mercado mais difícil, a gente também conseguir trabalhar com mais cautela e ainda assim entregar resultado para a nossa comunidade e para o acionista. Eu encerro aqui a parte da explicação do resultado do terceiro trimestre. Vou passar a voz aqui para a Fabiana, para a gente entrar na parte de perguntas. Muito obrigado. Obrigada, Gus. Então, vamos começar agora a sessão de perguntas e respostas. Eu vou começar aqui pelas perguntas do Marco, da XP. Eu vou passar para o Silvio. São duas perguntas, tá, Silvio? Poderiam comentar sobre a dinâmica de comissões e margens nos marketplaces e o que estão esperando para isso? E a perspectiva... Bom, aí, Gus, se tiver alguma coisa que você queira complementar aqui nessa parte de comissões, fica à vontade. E perspectivas de vendas de aparelhos 5G para 2023, estão esperando que isso seja uma alavanca de crescimento na demanda por aparelhos? Legal, obrigado, Fabi. Gustavo, vou começar aqui, mas se você quiser me complementar, fica à vontade. Então, vou começar com a dinâmica de comissões e margens nos marketplaces. Houve, principalmente durante o final do ano passado e o começo desse ano, um aumento razoável dos chamados take rates dos marketplaces, e nós, como atuamos fortemente no 3P, nós sentimos esse aumento de take rate. Acho que foi uma ação natural dos grandes marketplaces, buscando ter condições mais saudáveis de negócios, uma maior lucratividade, o que fez com que, no final, os preços no marketplace acabaram subindo junto com esses take rates. Do começo do ano para cá, não há grandes alterações e a gente acredita que chegou-se no ponto que talvez devesse estar desde o início. Então, a gente não vê grandes variações, além das que ocorreram no começo do ano. Mudando um pouquinho para o 5G, vou te dar alguns números aqui, olha. Em janeiro, 5% das vendas de celulares eram de 5G. Em setembro, 26% das vendas eram de 5G. Então, em primeiro lugar, o share de 5G vem crescendo significativamente, porque a tecnologia ela realmente traz benefícios de velocidade muito grandes, porque as operadoras fomentam bastante, porque o consumidor brasileiro é um consumidor ligado nos lançamentos tecnológicos. Então, o 5G vem sendo um driver de crescimento, mas principalmente de valor. E aqui, outra vez, te dou alguns números. Em janeiro, o preço médio... em setembro, enquanto o preço médio de um 4G é R$ 1.350, o preço médio de um 5G é R$ 3.400. Então, o mercado esse ano vem numa queda de 5%, mas essa queda ela é maior em volume do que em valor, e o que quase compensa totalmente a queda de volume, é o preço médio maior de 5G. Isso continuará sendo um driver puxando para cima o preço médio e o valor do mercado em reais. Então, é um driver importante para a gente. Obviamente, ao longo do tempo, o preço médio do 5G vai cair, como sempre acontece com as novas tecnologias. Mas nós temos um bom tempo pela frente onde ele vai ter um preço significativamente maior do que o 4G, e esse traz um mercado muito mais saudável para todos os players que estão envolvidos. Alguma coisa para complementar, Gus? Eu queria complementar que, nesse sentido, a gente acredita estar bem posicionado para capturar a demanda por 5G, na medida em que uma parte importante do que a gente vende de telefones celulares aqui na Allied são dos programas
ou dos canais, melhor dizendo, dos fabricantes de telefones celulares, mas focados na linha premium, seja nas lojas, no online. Então, a gente está bem posicionado, já vem capturando isso, e está bem posicionado para capturar o crescimento na medida em que a gente tem uma venda importante da linha S, da Samsung, de iPhones. Então, isso vai passar por nós, já vem passando. Eu vou passar para a próxima pergunta agora, são as perguntas do João do Bradesco. A primeira delas é: como está a perspectiva de vendas para o quarto TRI, por categoria e canal? Estão vendo um rebound de celular? Podemos esperar alguma recuperação em distribuição? E a próxima pergunta dele, já vou deixar aqui, de repente o Gus pode responder essa: qual a expectativa de margem do B2B no relativo versus do B2B2C? Legal, obrigado, João. Vou começar então com a primeira pergunta aqui, olha. Expectativas de vendas para o quarto trimestre. E aqui, olha, é uma análise livre aqui, não tenho nada para me certificar que realmente acontece isso ou não, mas o que eu apostaria? Primeiro, é um trimestre muito importante para o mercado de eletrônicos. Nós temos Black Friday, Natal e Copa do Mundo. Um ano diferente, porque Black Friday e Copa do Mundo acontecendo junto, mas mesmo assim, 3 eventos importantes para o quarto trimestre. Então, normalmente, a gente acredita que esse ano não será diferente. O quarto trimestre é um trimestre de crescimento, se compararmos com relação ao Q3. O quarto trimestre no passado também foi muito bom, mas em comparação ao Q3, acho que a gente verá números melhores, significativamente melhores. Dividindo um pouco por categoria, o mercado brasileiro de televisão, simplificando bastante, ele tem um ano muito bom, que é o ano de Copa, e depois 3 anos que cai um pouco em volume, se mantém num volume menor, e depois vem o ano de Copa, ele sobe novamente. Então, a gente já vê uma demanda por televisão crescente. O mercado de TV não foi uma das categorias que eu mencionei, mas é um mercado que está crescendo em relação ao ano passado. Então, por categoria, a gente vê uma Black Friday / Copa do Mundo levando a venda de televisão para cima. A gente vê o mercado de computadores sofrendo, e acho que vai sofrer no quarto trimestre ainda. A gente enxerga uma recuperação de computadores a partir da metade do ano que vem, quando começam a completar 3 anos daquele boom de compras que ocorreu em 2020, então começa o período de troca desses usuários, mas os computadores devem sofrer ainda durante um tempo. O mercado celular deve ser ajudado pelo Natal. Então, depois de Black Friday / Copa do Mundo, ele deve ser um produto forte no Natal, que deve trazer números melhores do que a gente viu em Q3. E a última categoria, antes de passar para o Gus aqui, tablet. Tablet é um mercado que vem dependendo bastante dos programas governamentais, e os programas governamentais pararam quando começou a campanha presidencial. Em algum momento eles vão voltar, porque o governo vem comprando tablet para equipar as escolas, e não acreditamos que esse programa vai acabar. Então, assim que houver a transição de governo, acho que a gente volta a ter uma demanda de tablet bastante grande. Então, isso é uma perspectiva muito mais minha, né, do que de qualquer dado científico aqui, de como eu vejo o mercado para o quarto trimestre. Vou passar para o Gus e pedir para ele falar, então, sobre as expectativas de margem de B2B. Tá bom. Eu acho, Silvio, que com a tua resposta também, eu vi que você respondeu algumas outras perguntas que chegaram para a gente sobre se muda a sazonalidade do segundo trimestre para o quarto. Então, ao falar que televisões vêm crescendo neste ano, mesmo com a Copa sendo no fim do ano, entendo que a gente acaba passando por algumas perguntas que tinham aqui que a gente não mencionou nominalmente. Então, a pergunta que veio é como que é o patamar de rentabilidade, de lucratividade da distribuição B2B versus a distribuição sem ser a B2B. Então, a distribuição
flutua ali próximo a 10% de margem bruta. A distribuição B2B, ela usualmente flutua entre 3 a 4 pontos percentuais superior à venda da distribuição para revenda. Ela pode ser até um pouco superior, mas ela também pode ser um pouco inferior, né, se a gente pegar algumas vendas de governo, por exemplo. Então, eu acho que esses extremos acabam se tendo um offset, na medida em que as vendas com margens muito grandes eventualmente acabam sendo compensadas com vendas com a margem um pouco mais baixa. Então, na média, eu acho que é razoável imaginar que a margem bruta da distribuição B2B é entre 3 e 4 pontos percentuais a distribuição tradicional, vamos falar assim. Bom, vou passar aqui as próximas 2 perguntas do Gabriel do BTG. A primeira delas... Está te cortando. Volta um pouquinho. Não, te cortou, começou a te cortar. Então, são as perguntas do Gabriel, do BTG. A primeira delas, continuando no tema de margem, ele pergunta aqui, então essa eu vou passar para você, se vocês podem dar mais detalhes sobre a expectativa de margem bruta para frente. E a próxima eu vou passar para o Silvio, como estão vendo o repasse do DIFAL para o ano que vem, para a operação de vocês e para a concorrência. Também, olha, olhando para frente, eu acho que no curtíssimo prazo, o período agora de fim de ano, é um período que tem um pouco mais de desconto nos preços. Então, a gente ainda está cedo para ver isso no trimestre, mas acho que pode ser que a gente tenha um pouco de desconto no quarto trimestre. Mas mais para frente, eu acho que é muito razoável a gente imaginar a distribuição próxima a 10% e o varejo próximo a 30%. A gente vem falando isso e, embora tenha variações, acho que a tendência é mais ou menos essa, a gente segue acreditando nisso. Vou passar para o Silvio aqui falar então sobre a dinâmica do semestre DIFAL. Não, legal. Olha, o DIFAL, para nós, nesse momento, a gente vê com bons olhos. O Gustavo mencionou na apresentação dele que nós tomamos uma posição bastante conservadora. Durante todo o ano, para quem não acompanhou, houve uma disputa sobre o pagamento ou não deste imposto. Na verdade, uma diferença de alíquota de CMS, mas, para simplificar, pagamento deste imposto, houve a disputa se ele deveria ser pago este ano ou não, fortemente pelo fato de que a nova lei, a reedição da lei, foi assinada no começo de janeiro. Então, começou a discussão sobre a noventena ou a anualidade desse imposto. Se deveria ser cobrado após 90 dias ou após um ano. Nós tomamos uma posição absolutamente conservadora. Como praticamente todos no mercado, nós entramos com ações que nos permitiram depositar em juízo esse valor, mas nós precificamos os nossos produtos como se fôssemos pagar. Então, e aqui houve comportamentos diferentes no mercado. Alguns varejistas foram mais agressivos e precificaram como se eles não fossem pagar, e outros, como nós, precificaram como se fosse pagar. Então, nós fizemos a nossa área de online, apesar dos bons resultados, a nossa área de online sofreu, porque nós perdemos competitividade à medida que a gente considerou como pagável esse imposto. Se nesse momento está sendo julgado pelo STF, se o ganho for para não pagar, para o contribuinte não pagar, o que nós depositamos em juízo volta para o nosso resultado, mas nós preferimos agir dessa forma. Essas indefinições, acho que atrapalham todo o mercado. Você passa a trabalhar com riscos que não deveriam fazer parte do negócio, pagar ou não pagar o DIFAL. Então, esse é um assunto que deve ser decidido rapidamente pelo STF, já tem vários votos para um e para outro lado,
Resolvendo isso, nós acreditamos que 23 vai ser um ano que não haverá essa discussão. O default vai ser cobrado normalmente, o que traz uma igualdade de condições para todos os players do mercado e não condições diferentes dependendo do risco que você queira tomar. Então, acho bastante positivo, acho que a gente está na fase final da definição pelo STF do pagamento ou não deste imposto em 2022. Em 2023, há pouca disputa se deve ou não ser pago. Então, todos pagarão, é o que eu acredito, pelo menos. Eu vou passar para a próxima pergunta agora, é a pergunta da Heloísa Cruz, vou passar para o Silvio também. Se a gente pode elaborar um pouco mais sobre o ganho de market share e se tem espaço para essa evolução continuar acontecendo, qual seria o catalisador para isso? Legal, obrigado, Elo. Nós comentamos que o nosso ganho de market share veio em 3 categorias fortemente. Veio em notebook, em impressoras e em videogames. E aqui a gente tem 2 situações diferentes. E vou começar pelos videogames. O videogame é um mercado em que, até hoje, a gente não testou o volume de demanda do Brasil, porque sempre houve uma limitação de supply, e basicamente o que a gente consegue receber, a gente vende a uma demanda bastante alta no mercado. Hoje nós somos disparado o maior distribuidor de Xbox, são fortemente 2 marcas que competem pelo mercado de videogame no Brasil, e Xbox é uma delas. A gente deve ter um market share bastante grande das vendas de Xbox no Brasil. E o nosso crescimento de share veio bastante porque a nossa parceria com a Microsoft vem se solidificando cada vez mais. Houve um supply maior no terceiro trimestre, e esse supply veio para a gente. Então, eu vejo ainda, já temos um market share bastante alto, mas eu vejo, na verdade, não um crescimento de market share daqui em diante, mas um crescimento do tamanho, porque o supply melhorará nos próximos trimestres, o 4º trimestre, o 1º trimestre do ano que vem. A Microsoft vem nos números finais que terá mais volume para o Brasil. Então, vejo com bons olhos o mercado de videogames. As outras 2 categorias que a gente mencionou crescimento, notebook e impressoras, aqui eu queria voltar e pensar um pouquinho no papel do distribuidor. Então, o distribuidor, ele é um equilibrador do mercado. No momento em que existe um excesso de oferta, o distribuidor faz o papel de comprar esse excesso de oferta e vender para o mercado no momento adequado. E o mercado de computadores e impressoras teve uma brecada muito rápida no 2º trimestre desse ano. Quando você tem um mercado brecando rapidamente, as fábricas não conseguem parar a produção de um dia para o outro, os componentes são importados, então a produção ainda roda 2 meses, 3 meses, e nós fomos o parceiro dos fabricantes que nos vendem computadores e impressoras, basicamente HP, Lenovo e Acer. No final do 2º trimestre, nós acabamos aumentando o nosso volume de estoque, por essa queda de demanda que houve, e no 3º trimestre, essas empresas nos ajudaram a colocar todo esse volume no mercado. Então, a gente termina o 3º trimestre com um volume regularizado, mas a gente aproveitou essa oportunidade. Então, esse é o jogo do distribuidor. Excesso de oferta, a gente entra na parceria com os fabricantes para regularizar isso, e são oportunidades que a gente aproveita no mercado. Eu vou passar agora algumas perguntas do Carlos, da Condor. Então, algumas já foram respondidas. Então, ele pergunta o que a gente está enxergando como tendência para o 4º TRI de 22. Isso acho que entendo que a gente já passou aqui nas primeiras perguntas. Mas ele pergunta também o que a gente está enxergando para o ano de 23, quais são as principais preocupações ou drivers.
E ele pergunta se tem algum efeito também da sazonalidade típica do segundo TRI, por conta da Copa, entendo que talvez seja quarto TRI aqui, por conta de Copa e inflação. Acho que a gente pode concentrar, então, as respostas aqui no que a gente está enxergando para 2023, quais são as principais preocupações ou drivers. Eu vou passar essa para o Silvio. Legal, eu vou começar aqui e vou pedir para o Gustavo me complementar. Então, 2023, algumas coisas que a gente mencionou aqui e que serão fatores importantes para o ano que vem. Primeiro, em celular, o 5G crescendo significativamente, principalmente o share dele no mercado total, o que vai drivar o preço médio para cima e possivelmente vai drivar o mercado em reais para cima. Acreditamos, conversando com os fabricantes de computadores, que a partir do segundo semestre do ano que vem, a gente volta a ter crescimento de demanda, porque completa um ciclo de 2, 3 anos do começo da pandemia, onde houve um boom de compra de computadores, então começa a chegar o ciclo de troca, então a gente vê com bons olhos aí o segundo semestre para computadores. O mercado de recondicionados, a gente vê com um crescimento bastante significativo em 23, 24, é por isso que a gente tem apostado nesse mercado. Falando um pouco de televisão, o fato da Copa do Mundo acontecer agora em 2022, 2023, normalmente, o ano seguinte à Copa, normalmente costuma ser um ano menor do que o ano de Copa. Provavelmente acontece isso em 23 também. Agora, tudo isso a gente tem que filtrar pelo macro cenário. E olhando aí as projeções de alguns de vocês, a gente tem visto que o que vocês têm estimado para a taxa de câmbio ano que vem não é de grandes variações em relação ao ponto que a gente está hoje. E o eletrônico, ele cresce fortemente com a variação do dólar, mais do que com a variação da inflação. Então, os eletrônicos são fabricados no Brasil na sua grande maioria, mas os componentes são de poucos fornecedores mundiais e esses componentes variam com o dólar. Então, se não houver uma grande variação do dólar, a gente talvez consiga manter os preços médios para o ano que vem sem grandes impactos da inflação, o que é extremamente benéfico para não aumentarmos a barreira de entrada de novos consumidores ou de troca de produtos. Esse ano, especificamente, a gente olhar o mercado celular, que é o maior mercado entre todas as categorias de eletrônico, não houve crescimento de preço. O ticket médio cresce pela diferença de mix 4G e 5G, mas se a gente olhar um 4G, o preço médio no começo do ano era R$ 1.350 e continua por volta de R$ 1.350. Então, houve uma estabilidade de preço, apesar da inflação que ocorreu no mercado. Então, para o ano que vem, se o dólar se mantiver estável, acreditamos que a variação de preço não vai ser grande, o que ajuda muito na demanda do mercado. Uma coisa para comentar, Gus? Eu queria comentar 2 pontos aqui. Em adição ao que o Silvio falou, novamente, né? O esforço de diversificação do nosso varejo digital deveria trazer vendas novas que hoje a gente não está observando, esse é um ponto. A gente também acha que está numa posição competitiva ano que vem com a redução da incerteza na carga tributária da DIFAL, também vai nos beneficiar no varejo digital. Por outro lado, no varejo físico, tem 4 ações que a gente está trabalhando aqui para que o ano que vem seja um ano, após a sanitização, a gente tem um varejo físico num patamar de rentabilidade bastante razoável. Então, a gente revisitou um pouquinho a forma de fazer abastecimento nas nossas lojas, a gente revisitou os incentivos comerciais para o nosso time, a gente está trabalhando em redução e otimização de despesas e a gente está estudando uma potencial disposição de, eventualmente, uma redução de carga tributária no nosso varejo físico, no que tange a rota operacional entre a compra do nosso fornecedor e a entrega na loja. Então, é um começo do estudo que a gente está fazendo, mas a gente tem uma série de ações que a gente está fazendo para o nosso varejo físico estar num nível de rentabilidade bom.
Então, queria adicionar esses 2 pontos, e como a pergunta também veio de onde vem os drivers de crescimento, o que tem de preocupação, a gente também tem direcionado, para não deixar sem resposta, que a gente tem direcionado um olhar importante para o nível de capital empregado na companhia. Então, grosso modo, o capital empregado na companhia é muito capital de giro, né? Contas a receber, fornecedores e contas a pagar. Então, à medida em que nos últimos trimestres a gente vê uma mudança no patamar do custo do dinheiro, a gente está trabalhando para otimizar isso, para que a gente consiga manter o retorno sobre o capital empregado em níveis que a gente sempre entregou. Então, acho que é isso. Fabiana. Vamos para a última pergunta agora, é do Thales Leon, eu vou passar para o Gustavo essa. Você tem alguma discussão sobre o programa de recompra na companhia, em função das mínimas históricas das ações? Ou seja, se nós enxergamos geração de valor aos acionistas via recompra nos atuais níveis? Hoje esse não é uma pauta na companhia. Então, a gente tem uma liquidez relativamente baixa nas nossas ações, mas hoje isso não é um assunto dentro da companhia. Eu acho que com isso a gente encerrou, a gente conseguiu endereçar todas as perguntas que vieram. Então, eu agradeço a participação de todos vocês. Se tiver qualquer dúvida adicional, é só acessar o e-mail de RI da companhia. Obrigada. Tchau, bom dia. Obrigado. Bom dia.